Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 14. Segunda Crônicas, capítulo de número 14. Do verso 1 ao verso 8, amém? Você que encontrou, diga, aliança com Deus. Você que não encontrou, diga assim, me ajuda aqui. Olha aí, ó, quem disse me ajuda aqui e quem disse aliança com Deus, olha para o lado aí, ajuda o irmão que está do seu lado, que ainda não encontrou. Amém? Eu quero ouvir agora todo mundo dizendo aliança com Deus. Pronto, esse é o sinal que todos encontraram, amém? Glória a Deus. Versículo de número 1, a palavra de Deus está assim escrita: E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz por 10 anos. E Asa, que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos devanhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Do sol, e o reino esteve quieto e em paz diante todo esse tempo, e edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, a terra estava em paz, e não havia guerra contra eles naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois buscamos o Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram varões valentes. Amém? Fecha seus olhos um minutinho. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo. E o teu povo está como igreja adornada, preparada, para receber a voz e o direcionamento do noivo. Senhor, em nome de Jesus, que cada coração seja uma terra fértil, para que o poder da tua palavra, com a semente, ela seja lançada no coração dos teus filhos. E que na medida certa ela possa brotar, ela possa crescer, ela possa, aleluia, dar frutos e frutos de transformação. Que a partir de agora, Senhor, esse é o teu lugar, é a tua casa, que nós escolhemos para te adorar nessa noite. Então toma nossas vidas, toma os nossos corações, fala conosco segundo o teu querer, a tua vontade, em nome de Jesus. E se você decidir glorificar a Deus, exalte a Ele, bendiga o nome dEle, aplauda Ele nessa noite. Querido, nós estamos diante de um texto muito clássico no livro de 2 Crônicas. O livro de Crônicas, tanto o primeiro como o segundo, ele vai relatar a história dos reis com mais amplitude, com mais abertura e com mais diretividade. O livro das Crônicas não é outra coisa senão uma repetição dos acontecimentos do livro dos reis, os acontecimentos dos reis, daquilo que aconteceu no tempo da monarquia. Amém? E eu vejo aqui algo bastante interessante
Um Deus que resolveu se relacionar com o seu povo. Diga para o seu irmão do seu lado: nosso Deus, Ele é um Deus relacional. Foi Ele que decidiu ter intimidade comigo e com você. Nós vemos que quando Deus criou Adão e colocou no jardim, Deus decidiu visitá-lo no virar da tarde, no virar do dia, no finalzinho da tarde. Basicamente esse mesmo horário em que nós estamos aqui. E Deus ali dava as instruções a Adão como Ele queria que a sua vontade fosse realizada, para que eles fossem um modelo para as próximas gerações. Mas a desobediência veio. E agora Adão já não era mais o homem perfeito, a criação perfeita de Deus, porque o pecado agora o dominou, e agora a natureza adâmica, ela vai se derramar sobre as outras gerações. Mas Deus decide se relacionar com Noé, ele levanta ele e a família dele, para fazer a diferença para as próximas gerações. E Deus vai fazer uma aliança com Noé. Só que quando termina a era de Noé, nós vamos entrar na era dos patriarcas, onde Deus, no capítulo 12 de Gênesis, vai resolver se relacionar com um homem chamado Abrão. E Ele vai chamar Abrão para um grande ministério. Nós todos sabemos como Ele vai começar a chamada de Abrão. Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Então a gente vê um Deus relacional, que decide se relacionar com aquele que eles escolhem. Mas é um tipo de relação íntima, não é uma relação qualquer. É uma relação de intimidade, aonde a ordenança é a obediência. Quem acha que as tábuas dos 10 mandamentos foi dada a Moisés está enganado. Os primeiros mandamentos não foi escrito em tábuas e nem foi escrito em pedras. Foi escrito no coração de Adão. Porque Deus visitava ele todos os dias para dar as ordenanças, para dar as instruções de tudo quanto ele tinha que fazer segundo a vontade de Deus. Então toda vez que Deus decide se relacionar com alguém, é para que Ele direcione a sua vontade, é para conduzir o homem ou a mulher para o centro da sua vontade. Você sabe por quê? Porque o propósito de Deus é que você se torne uma referência. Você que é casado, você se torne um casal referência, você se torne um casal modelo. É por isso que Deus decide, aleluia, se apresentar diante de nós, porque Ele quer que você seja uma referência. E nós vamos entrar na era dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Terminada a era dos patriarcas, nós vamos entrar no livro de Êxodo, e aí vai começar a era dos sacerdotes. Porque Deus decide levantar Moisés como salvador, como libertador do povo do cativeiro, 405 anos preso no Egito. Deus decide se relacionar com Moisés de uma forma em que ele se relacionasse com o povo, para que o povo não só sentisse a presença dele, mas sentisse a presença do próprio Deus. E tudo que Moisés fizesse, tudo que Moisés falasse, refletisse no meio do povo. Só que a era dos sacerdotes, ela vai passar, os 40 anos no deserto, ela vai acabar. E nós vamos viver agora a era dos juízes. Amém? Porque o último sacerdote vai ser o sacerdote Eli. E a Bíblia vai dizer que os seus 2 filhos fazem o que era mal diante do Senhor. Eles profanaram o templo. O sacerdote Eli foi exortado por Samuel, ainda menino, 4 anos de idade. Capítulo 4 de 1 Samuel. Ele vai ser exortado pelo Samuel, um menino, na qual ele criou. Deus chama Samuel por 3 vezes. E a última vez ele diz, quando tu ouvir esta voz, tu diz, eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo ouve. Deus decidiu se relacionar com um menino chamado Samuel, para exortar o profeta Eli.
sacerdote Eli. Quando o sacerdote Eli acorda, ele manda chamar Samuel o mais ligeiro possível. Quando Samuel chega diante dele, ele vai dizer: diz o que o Senhor mandou me dizer e não me esconda nada. Samuel ali com medo, porque era o seu líder, ainda titubeou, mas Deus mandou ele falar, e ele vai falar exatamente. Ei, a presença de Deus vai sair do meio da tua casa, porque você não tem cuidado dos teus 2 filhos, eles têm profanado o templo, e exatamente isso aconteceu. A Bíblia diz que Deus agora vai começar a levar o povo de Israel a conserto usando o inimigo. A era dos sacerdotes acaba e começa agora a época dos juízes. E os juízes eram homens e mulheres íntegras que se destacavam no meio da sociedade. Eram mulheres e homens honradas que o povo decidia e escolhia para que eles designassem algo como direcionamento da parte de Deus. E nós vamos viver aí um momento muito escasso, por quê? Porque a arca vai ser tomada pelos filisteus. Depois da arca estar no arraial dos filisteus, a presença de Deus vai virar maldição naquele lugar. O deus Dagon vai cair prostrado diante da arca. Uma grande praga, aleluia, de úlceras, aleluia, de ratos, vai vir sobre o arraial dos filisteus. Eles não vão aguentar a presença da arca, que significava a presença de Deus, e vão botar numa carroça e enviar para a casa do último sacerdote, chamado Abinadab. E a Bíblia diz que quando a arca chega na casa de Abinadab, Israel vai ficar 20 anos sem sentir a presença de Deus. E meu irmão, eu quero abrir um parênteses aqui, amém? Meu irmão, vou lhe dizer uma coisa para você. Aonde a presença de Deus está e ela se estabelece, algo novo acontece. Algo novo tem que acontecer. A presença de Deus, ela é tão real que ela muda o ambiente, ela muda sentimento, ela muda pensamento, ela muda o meu estado. Você pode entrar pelaquela porta entristecido, mas se achei que nada de Deus descer sobre esse lugar, você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou, porque é a presença de Deus nesse lugar. 20 anos a arca vai ficar na casa de Abinadab e nada acontece. Porque ele não valorizou a presença da arca na casa dele. Ele era um sacerdote, a presença da arca estava lá, mas a Bíblia não tem nenhum registro de nada que aconteceu ali. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você: se você está muito tempo na presença de Deus, se você está muito tempo na casa de Deus, e a sua vida não muda, tem alguma coisa muito errada na sua história. Se você está muito tempo na presença de Deus, buscando a Deus, e as coisas não se movem em seu favor, tem alguma coisa muito errada. Volta para a palavra, olha onde você errou, porque talvez você se encaixa em Apocalipse capítulo 2, aleluia, quando Deus vai exortar a igreja de Éfeso: tenho eu contra ti uma exortação, deixaste a essência do primeiro amor, deixaste as práticas das primeiras obras, se arrepende, porque senão o teu candelabro vai ser tirado. Querido, eu quero dizer uma coisa para você: quem não flui na presença de Deus tem que parar para ver o que é que está errado. Tem que parar para se examinar. Porque é um Deus que é relacional. Ele quer ver você crescer. Ele quer ver você evoluir. Ele quer fazer você prosperar. Talvez não na área financeira, mas na área espiritual. Eu não sei qual é o propósito de Deus na vida de cada um, porque Deus tem um propósito diferente para cada um, amém, querido? Nós somos filhos do mesmo Pai, mas Deus tem um presente diferente para cada filho, aleluia. Você tem Pai que te trata como Pai.
e a te chamam de filho, e ainda mais você é herdeiro, aleluia, de todas as promessas estabelecidas sobre a sua vida. Terminando a era dos juízes, 20 anos o povo vai ficar sem a presença de Deus, amém? O povo vai sentir tanta saudade e ao mesmo tempo medo, que eles começam a pedir um rei. E Samuel na época já era um juiz de patamar bem elevado. Porque Samuel foi o único que teve 3 profissões ao mesmo tempo. Ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz. Então o povo tinha uma consideração muito grande por Samuel. O povo chega para Samuel e diz: nós não queremos mais ser conduzido por você e nem por esses homens que se dizem ser ímpios. Nós queremos um rei. E a Bíblia diz que Deus vai dar Saul para eles. E nós sabemos o que é que vai acontecer, amém? Nós chegamos na era dos reis, na era da monarquia. Primeiro rei de Israel, Saul. Segundo rei de Israel, Davi. Terceiro rei de Israel, Salomão. E meu irmão, vou lhe dizer uma coisa. Quando chega em Salomão, a maior bagunça espiritual vai acontecer no reino de Israel. Salomão começa tudo uma maravilha. Salomão começa tudo muito bem na sua história, mas vai terminar mal. Vai terminar mal seu legado, deixando um legado, um rastro de prostituição espiritual dentro do reino de Israel. Porque o camarada vai decidir nada mais, nada menos do que ter 300 mulheres, 700 concubinas, fora as escravas. E para agradar a mulher, o abençoado Salomão vai deixar ela levantar altares para adorar os seus deuses. Coisa que o Senhor diz, já havia dito: não adorarás outro Deus, não levantarás altar, nem estátua alguma, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Ele deixa uma ordem. Aí Salomão, para agradar as suas mulheres, meu irmão, e às vezes é assim, né? Nós homens queremos agradar a mulher, no final de tudo a gente acaba, né? Com cartão de crédito no vermelho, né? É uma mulher que quer ser agradada demais, e o cabo, para poder agradar, fica no vermelho, né? Salomão foi do mesmo jeito. Para agradar a mulher, vai permitir uma prostituição de adoração espiritual invadir Israel, amém? E agora, depois de Salomão, vai vir o quê? Roboão, filho de Salomão. Aí ninguém queria Roboão como rei. Queria quem? O outro filho dele, chamado Jeroboão. Aí vai começar uma grande briga. A partir disso aí, 2 irmãos brigando pelo reinado. Parte do povo queria Jeroboão e parte dos anciões queria Roboão. Começa logo aí. Mas o direito era de Roboão. E aí Jeroboão vai levantar uma grande contenda contra Roboão. Amém, meu irmão? E ele vai arrastar as 10 tribos para a banda do norte. E vai dividir Israel. E vai ficar apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, sobre o reinado de Roboão. E Roboão faz o que era mal diante do Senhor. Ele perpetua o que Salomão fez na terra de Israel. Ele permitiu que ora o povo adorasse a Deus, ora o povo adorava outros deuses. Roboão morre, vai vir agora filho de Roboão chamado Abias, o 5º rei de Israel. E o 5º rei de Israel também vai fazer o que era mal diante do Senhor. Ele vai continuar e repetir os erros que o rei Roboão cometeu. Assim como Roboão repetiu os erros que Salomão cometeu. Só que Roboão vai morrer. Abias vai morrer. E agora vai nascer um menino chamado Asa, que vai tomar o trono de Israel. Amém, queridos? Que foi o rei, que foi o texto que nós acabamos de ler, lá em 2 Crônicas, capítulo 14. Abias
seu pai dormiu. E o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E nos seus dias houve 10 anos de paz, porque Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Primeira coisa que eu quero que você aprenda comigo com o rei Asa, amém? Nós não somos obrigados a repetir os erros dos nossos pais, dos nossos avós e dos nossos tataravós, porque nós temos uma identidade própria em Deus, nós temos identidade própria em Cristo. Mas ainda tem gente que tem a coragem de dizer, eu sou assim porque minha mãe era assim. Ah, eu sou desse jeito porque meu pai era desse jeito. Ah, eu sou assim, birrenta, porque minha tataravó e meu bisavó também era assim. Meu irmão, você tem identidade própria. Você é nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Tem renovo de Deus. Você é lavado e remido. Você tem a marca da promessa. Você tem identidade própria. Aplauda Jesus. Nós não somos obrigados a arrastar um legado errado dos nossos pais nem dos nossos avós. Nós somos adultos e podemos decidir fazer o que é certo diante de Deus, amém, querido? Não é porque fulano fez errado, não é porque ciclano fez errado, que eu também vou fazer errado. Eu tenho a minha identidade em Cristo. Não é porque fulano pecou, não é porque fulano se desviou, não é porque fulano não gostou de algo, que eu também não vou gostar. Eu tenho minha identidade própria em Deus. O que está no meu coração não é a minha vontade, não é a vontade do pastor, é a vontade de Deus que está dentro do meu coração. É Ele que me guia. Se eu estou conectado com a liderança da igreja, eu não tenho que discordar de nada, porque o anjo da igreja está sendo direcionado pelo Espírito de Deus. E se você está conectado, você também vai estar conectado com a igreja. Você está me entendendo? Porque fulano errou, porque fulano pecou, porque fulano fez isso. Ah, eu não sou obrigado a arrastar comigo um legado de coisas erradas. A minha mãe era envolvida com macumba, minha irmã era envolvida com macumba, meu irmão era doido da cabeça e eu era drogado. Pense numa família desarrumada. Hein? Ei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Um dia eu entendi que alguém dentro da minha casa tinha que fazer a diferença, senão o legado de pecado, o rastro de destruição ia prevalecer. Quando o Senhor me chamou, que Ele me pegou pelas butacas, me deu uma chacoalhada que não teve como negar, ou vai ou racha, sabe aquele ou vai ou racha? Foi eu na presença de Deus. E quando eu me posicionei como homem de Deus da minha casa, a primeira coisa que eu determinei foi todo espírito imundo bater em retirada do seio da minha família. Com 1 mês, minha mãe entregou a vida para Jesus. Com 2 meses, a minha irmã entregou a minha vida para Jesus. Meu irmão, que era doido, ficou bonzinho. E eu, que era um rejeitado, drogado, se tornei pastor. A minha família hoje tem uma identidade, porque eu me posicionei de uma forma diferente. Você sabe o que é que está faltando para a sua família todinha estar aqui? Você se posicionar como homem e mulher de Deus. Você sabe o que é que está faltando para o seu filho que está nas drogas, está aqui? Você se prostrar e se derramar como homem e mulher de Deus na presença dele. Pode ter certeza disso.
Faça a diferença na sua casa. Não queira ser o bonitinho na igreja, queira ser o bonitinho lá na sua casa. Não queira ser o super crente aqui dentro. Queira ser um homem ou mulher de Deus lá dentro da sua casa. Aleluia. O maior legado que é deixado não é na igreja. O maior legado que se pode deixar é dentro da sua casa. Esses dias não, começo do ano, foi, meu amor? Começo do ano ou foi ano passado? Minha filhinha chegou para minha esposa e disse assim: mãe, eu quero casar com meu pai. E ela: que história é essa? Você quer se casar com seu pai já é casado comigo. Ele é seu pai. Por que você quer casar com meu pai? Eu acho tão lindo o jeito que ele trata você. Eu acho tão lindo o jeito que ele diz que te ama. Eu quero casar com meu pai. Aí a minha esposa disse assim: ore para Deus lhe dar um marido parecido com o seu pai, porque o seu pai já é meu. Mas o que é que nós vimos? A nossa filha é encantada com o meu jeito e o meu jeito da minha esposa, ao ponto de desejar se casar comigo. Um legado que eu estou deixando dentro da minha casa. Queridos, eu não me levanto da minha cama, não importa a hora que eu acorde. Eu tenho um programa no meu canal no YouTube, às vezes eu vou até 1 hora, 2 horas da manhã orando. E quando eu começo a orar, eu perco a hora, o tempo, o horário certo de terminar é meia-noite. Mas tem hora que o pessoal começa a mandar as mensagens, pedido de oração. O fogo pega lá dentro do meu estúdiozinho, lá no meu quarto. E aí a gente vai entrando hora dentro, às vezes vai dormir 2 horas, 3 horas da manhã. Mas não importa a hora que eu me acorde, eu não me levanto da cama. Eu rolo do lado e já caio de joelho. Quando a minha filha já está acordada que vê isso, ela corre da onde está e se ajoelha do meu lado. Você tem que deixar um legado, fazer a diferença na sua casa, no ambiente que você convive. A glória de Deus que você recebe hoje aqui, você arrasta ela mais tarde e amanhã para onde você for. Achei que nada de Deus que desce sobre esse ambiente, transborda sobre a sua vida, para que respingue naqueles que estão ao seu redor lá fora. Colossenses capítulo 1, verso 26, a Bíblia diz assim: o mistério que outrora estava em oculto, agora há de ser revelado, Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança de um Pacajus melhor não está na mão da polícia, não está na mão dos políticos e nem na mão dos faccionados. Ei, meu irmão, a esperança de um Pacajus melhor está no seio da igreja, está dentro de você. É você que faz a diferença. Não é a política que vai fazer a diferença. É eu e você que vai arrastar o brilho da glória de Deus para onde você for. Aleluia. Rei Asa fez o que era reto aos olhos de Deus. E o que foi que ele fez? Ele fez uma varredura espiritual. Ele convocou o povo e disse assim: ó, no tempo do bisavô Davi, a glória de Deus descia sobre a Israel de uma forma tremenda. Foi só o nosso avô Salomão errar, o nosso pai Roboão errar, o nosso tio Abias errar, que as coisas começaram a se desconcertar. Abias, aqui rei Asa, agora vai convocar o povo, vai dizer assim, ó: tragamos a memória como feliz era Israel no tempo de Davi. E o que é que Davi fazia que agradava a Deus? Não permitia a prostituição espiritual invadir Israel. Aí ele vai convocar o povo e ele: pois vamos tirar todos os altares, vamos desmanchar todos os altares que há no nosso meio.
todas as cidades circunvianças. Vamos fazer uma varredura espiritual. Segunda coisa que ele fez: vamos proclamar jejum e oração. Vamos nos posicionar novamente. E aí, Deus se agradou, amém, queridos? Deus se agradou tanto dessa varredura espiritual que Rei Asa com o povo fez, que o povo vivia em guerra. As tribos do norte que subiram, guerreavam contra a Síria. A Síria dominou todas as tribos, e agora queria dominar alguém? As tribos de Judá e a tribo de Benjamim. Por quê? Porque eles estavam na parte de baixo, aonde ficava o templo. E quem estava na parte de cima, do norte, não podia descer para adorar no templo, amém? Eles agora queriam dominar. Então havia guerra sobre guerra, irmão contra irmão, tribo contra tribo, nação contra nação, querendo tomar as terras de Canaã, da parte de baixo, onde ficava o templo. E sabe qual é o presente que Deus vai dar para o rei Asa e o povo? Ele vai conceder 10 anos de paz, 10 anos de tranquilidade. Meu irmão, 10 anos de paz naquela época é um milagre. 10 anos de paz, 10 anos de tranquilidade foi o maior feito que aconteceu nessa época dos reis. Porque havia uma briga muito grande. Eles não conseguiam ficar sossegados. Então depois da ditadura espiritual, Israel vai ganhar um presente: 10 anos de paz, 10 anos de tranquilidade. Amém, querido? E o que é que se faz em tempo de paz? Depois de muita tribulação, depois de muita batalha, depois de muita perseguição. Porque nós estamos vivendo exatamente esse tempo. Nós ainda estamos passando por um momento muito sensível. Para muitos a pandemia acabou, para outros ainda não, amém? Nós ainda estamos passando, essa nuvem está passando. A igreja está voltando 100%, amém, querido? Mas nem todo mundo ainda está em paz. Nem todo mundo ainda está tranquilo com isso. Mas Deus já decretou sobre a igreja brasileira um tempo de renovo. O que é que se faz em tempo de paz? Depois de muita perseguição, depois de muita batalha. Vou falar para você o que é que se faz em tempo de paz, amém? Que é o que eu aprendo com Asa aqui. Repita comigo: em tempo de guerra, se guerreia. E em tempo de paz, se prepara para as próximas guerras. Olha o que é que rei Asa vai fazer. Versículo de número 6, querido. Versículo de número 6. Acompanhe comigo aqui. Olha o que é que ele vai fazer. Ele aproveitou os 10 anos de paz, o tempo de tranquilidade, o tempo de bonança, amém? E ele vai edificar cidades fortes em Judá. Porque a terra estava quieta. E não havia guerra contra eles naqueles anos. Porquanto o Senhor lhe dera descanso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las elas de muros, torres, portas, renovamos os ferrolhos dos portões, enquanto ainda a terra está em paz. Busquemos ao Senhor em todo o tempo e o tempo todo. Busquemo-lo, pois o Deus nos deu repouso. Edificaram, pois, e prosperaram na edificação. Meu querido, eu vou falar uma coisa para você que talvez você nunca ouviu, amém, querido? Você sabe qual é o maior erro do crente? É quando as coisas melhores, o papai deixa o crente viver na peia, viver na tora, porque quando Deus abençoa uma coisinha, quando Deus dá um tempo de bonança, um pouquinho se acomoda.
Se você vê meu irmão, nesse tempo de pandemia aí, era live de manhã, live de tarde, live de noite, live de madrugada, e era oração, jejum, porque o familiar estava com pandemia, o familiar estava com Covid, o filho estava meio doente, as empresas estavam fechando, menino, era consagração de manhã, consagração de tarde, consagração de noite, consagração de madrugada, vigília. Foi só a pandemia melhorar uma coisinha, cadê? Cadê os crentes que estavam buscando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Tinha crente querendo que as igrejas abrissem o mais rápido possível, para vir para o culto de manhã, meio-dia, almoçar dentro da igreja, merendar dentro da igreja, jantar dentro da igreja. Aí hoje que as igrejas estão tudo abertas, cadê os crentes? Agora quero assistir em casa, no sofá, com os pezão no puff, na live. Você está entendendo como as coisas? Você está entendendo como nós agimos errado, como as coisas melhoram uma coisinha, nós nos acomodamos? O Rei Asa nos ensina aqui, que quando Deus te der um tempo de bonança, um tempo de paz, se prepare, porque crente que é crente, vive sob perseguição, porque tem um Deus que guerreia e que peleja por mim e por você. Ele quer moldar, Ele quer te modelar, Ele quer te preparar, aleluia, para a eternidade, e só entra para a eternidade vaso de honra preparado por Deus. Para naquele grande dia, em vez de você ouvir vinde, bendito de meu Pai, você não ouviu apartai-vos de mim. Esse negócio de crente, que quando as coisas não dão certo do seu, fica fazendo biquinho. Hoje eu não vou para a igreja, não estou legal. Cuidado, porque o nosso Senhor está à porta, a qualquer momento Ele está batendo. Aleluia! A qualquer momento, quando você ouvir uma grande trombeta, não vai achar que é uma buzina de um caminhão, não. É a grande trombeta mesmo. Já você pode escutar um grande estrondo. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei o que foi que aconteceu, que abafou, que amorteceu a tua fé. Mas eu vim ser profeta, ser boca de Deus essa noite. Dizer que você é lavado, é remido. Você tem a marca da promessa. Você é um escolhido. Então para de biquinho. Abre a tua boca para adorar. Como essa. Mas como eu quero voltar aqui depois de novo, eu tenho que cumprir horário. Mas me convida. Você está me entendendo? E eu, como submisso, servo de Deus, eu tenho que... Amém? Amém, querido? Quarta coisa que eu aprendo com o Rei Asa. Ele trouxe paz não só para a terra, amém? Mas ele trouxe a presença de Deus para o meio do povo. E de uma coisa eu tenho certeza. Não tem nada mais precioso do que a presença de Deus. Não tem nada mais valioso do que a presença de Deus. Não tem nada que vala mais do que a presença de Deus. O salmista Davi, quando pecou, ele vai ser repreendido por Natã. Ele vai entrar dentro de um quarto, ele vai se rasgar, se vestir de pano de saco. Ele vai se cobrir de cinza e vai escrever o Salmo 51. Ele vai declamar ao Senhor. E uma coisa que eu acho linda em Davi, é que ele vai dizer para Deus, arranca tudo, arranca reino, arranca trono, arranca tudo que tem que quiser, mas não tira de mim a tua presença, não arranca de mim o teu espírito, pode levar, pode arrastar tudo o que quer, mas não me retira da tua presença. Não tem nada mais precioso do que a presença de Deus. Meu irmão, depois que a arca foi levada da casa do sacerdote Eli, ela vai passar, presta atenção, repita comigo, a presença de Deus está em vários lugares, mas nem em todos os lugares ela tem o mesmo efeito. Como é, pastor? A presença de Deus está em vários lugares, mas nem todo lugar tem o mesmo efeito? É. A presença de Deus era representada pela arca, era ou não era?
saiu da mão dos sacerdotes e foi para o arraial dos filisteus. O que foi que lá aconteceu? Maldição, praga de úlcera e praga de rato. O Deus dos filisteus, Dagon, cai prostrado diante da arca, amém? Por quê? Porque o arraial dos filisteus era indigno de ter a presença de Deus, amém? Depois do arraial dos filisteus, a arca vai para onde? Para a casa de Abinadab. Passa lá 20 anos e não tem um registro na Bíblia, nada aconteceu por lá. E aí em 2 Samuel capítulo 6, quando Davi é coroado, a primeira coisa que ele vai sentir desejo é de pegar a arca da casa de Abinadab e levar para o templo novamente, amém? Só que Davi não preparou o povo, Davi não consagrou o povo, ele quis buscar a arca na autoridade de rei. E ele vai pegar a arca, colocar em uma carroça, e vai pedir para que os 2 filhos de Abinadab carreguem essa carroça. Aio e Uzá, os 2 levitas e sacerdotes da casa de Abinadab. A Bíblia diz que a carroça ela vai tombar, vai quebrar umas das rodas, a arca vai cair. Uzá, quando toca na arca, ele morre fulminado. Porque só poderia tocar na arca, só poderia carregar a presença de Deus quem estivesse quem tivesse consagrado. A Bíblia diz que Davi temeu quando viu aquela situação. E um dos seus servos chegou para Davi e disse: Davi, tem um homem chamado Obed, um edomita, que ouviu falar dos deuses dos antepassados. E ele tem buscado ao Senhor perseverantemente. Talvez a arca possa ficar na casa dele. Talvez ele consiga carregar a arca. E a Bíblia diz que mandaram chamar Obed. Obed carrega a arca porque ele era consagrado. Presta atenção, na casa de Abinadab não valorizaram a presença de Deus. Por isso que nada aconteceu lá. Mas Obed-Edom, ele já estava preparado, consagrado. Ele paz à terra, amém? Talvez Deus esteja dando um tempo de paz a você. Saiba aproveitar. Não se acomode, porque em tempo de paz se prepara para as próximas guerras. Terminados 10 anos de paz, a Bíblia diz que um etíope, capítulo de número 9, 2 Crônicas, capítulo 14. Etíope se levanta com 1 milhão de guerreiros. 1 milhão de guerreiros para combater contra o rei Asa. Quando o rei Asa soube, ele orou ao Senhor e disse: Tu és o Deus dos fortes e tu és o Deus dos fracos. Se tu deu paz a essa terra e o que eu fiz agradou o teu coração, nos dá vitória contra ele, 1 milhão de guerreiros. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração do rei Asa. E 1 milhão de etíopes bateram em retirada diante de um pequeno exército de Israel, comandado pelo rei Asa. Por quê? Porque ele fez o que era bom e reto diante do Senhor.